A política no Brasil, muitas vezes, nos angustia, nos preocupa, não é verdade? Vemos políticos, governadores, presidentes, mas não temos esperança neles. Diante disso, o que fazer? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. O meu nome é César e este é o meu canal Bate-Papo Contato. E esse quadro aqui é o Papo Rápido. Conversas da atualidade, mas que tem um enriquecimento muito grande. No Brasil, nós estamos num grande impasse. Passamos pela Covid, temos a guerra na Ucrânia ocorrendo e, não obstante, outubro temos eleições. E é sobre esse tema que eu quero falar com vocês. Eleições, política, é uma coisa muito indigesta para nós brasileiros, mas é muito importante. Então, toda vez que falamos sobre política, entendemos corrupção, entendemos ladroagem, entendemos tudo o que é negativo. Mas como podemos olhar de uma perspectiva espiritual e positiva? Então, eu queria convidar você a abrir um texto que está em Romanos 13:1. Romanos 13:1 diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando fala por ele, por Deus instituídas, entenda-se assim. Então, a grande tônica que nós temos aqui, o grande pensamento que nós temos é que a política ela foi dada para que possamos conviver com ela. Então, nós brasileiros temos o direito e o dever de votar nos candidatos, escolher o melhor para o nosso país, para a nossa cidade, nosso estado, né? Mas nem sempre foi assim. No período romano, como Paulo está escrevendo, existia um imperador, o imperador César, e ali não era uma democracia, era um governo tirano. Então, César não recebia a devida adoração que ele gostaria, ele mandava matar. Mas mesmo naquele governo tirano, Paulo recomenda ali para os romanos cristãos ali, a estar debaixo da autoridade, respeitar, cumprir o seu papel como cidadão ali de Roma. Apesar de um governo ditatorial, tirano, Paulo recomenda isso. Fala que os crentes cristãos de Roma deveriam obedecer a César, ao imperador César. E nós, brasileiros, temos um país livre, podemos cultuar o nosso Deus, temos políticas muitas vezes equivocadas, contrárias aos princípios de Deus. Como devemos reagir? Primeiro ponto, nós devemos obedecer a Deus acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa e obedecer nossas autoridades. Temos o poder no voto para fazer as nossas escolhas e assim decidir o futuro do nosso estado, cidade ou país. Porém, nós como cristãos, nós temos a mente de Cristo, temos a sabedoria que podemos procurar escolher o melhor. César, significa que o candidato que eu escolher é o melhor para o nosso país, ou para o nosso estado, ou para a nossa cidade? Nem sempre. Mas o nosso papel é votar. E
esperar o resultado. Quando vemos o resultado instituído, entendemos que aquela autoridade, desculpe, foi colocada por Deus. Então, assim, o respeitamos. Respeitamos até o ponto que ele não inflija a lei de Deus. Exemplo, se um governante, um presidente se levantar no nosso país, nosso estado, e fala assim, é proibido prestar culto ou ler a Bíblia, nós não devemos concordar com ele, porque está ferindo um princípio, uma vontade do nosso Deus. Então, a política, ela é um tema muito sensível, porém, nós temos que encará-la com seriedade, com muita sabedoria e, acima de tudo, crer que Deus nos guiará para escolher um bom governante para o nosso país e Estado. Sendo assim, que Deus lhe dê toda a sabedoria, que Deus possa abençoar a sua vida e que, acima de tudo, Deus esteja com você, abençoando sua família, sua casa e que possamos ter um Brasil muito melhor do que esperamos. Que Deus nos abençoe.